O Ministério Público de Buritis deixa um recado sobre crimes eleitorais que estão acontecendo aqui na comarca de Buritis. Você vai saber mais a partir de agora. Mais Buritis. Oferecimento: Postos Montrelato, Drogaria Nossa Senhora Aparecida, Ótica Vemos, Virtual Celulares, Asmate Proteção Veicular e Farmotec. Olá, você que nos acompanha aqui pelo Mais Buritis. Nós estamos neste momento aqui no Ministério Público de Buritis e aqui ao meu lado o promotor de justiça, o doutor Eduardo Cavalcante, que vai falar um pouco para a gente sobre eleições. Está perto das eleições, faltam poucos dias para serem escolhidos aí os novos vereadores de Buritis, o novo prefeito de Buritis, mas infelizmente a internet, tem aí, através da internet, chegado denúncias aqui, um cometimento de crimes, e é sobre isso que a gente vai falar agora com o doutor Eduardo. Doutor Eduardo, bom dia. O que tem chegado para o senhor aqui? Bom dia, Luan. Aqui tem chegado várias denúncias, principalmente de brigas ou de ofensas praticadas principalmente no âmbito do Facebook e do WhatsApp. Então, é muito importante a gente orientar as pessoas sobre os reflexos dessas ofensas que estão acontecendo, né? Primeiramente, eu até chamei os representantes das duas coligações aqui de Buritis, dos candidatos a prefeito e vice-prefeito. Então, vieram aqui no Ministério Público, tanto o Pedro Paulo como o Rufino, para uma conversa no Ministério Público. E foi reconhecido pelos dois lados que está tendo um excesso por parte de alguns apoiadores e que os dois lados manifestaram aqui esse sentimento de reprovação sobre essas condutas. Ninguém concorda que sejam proferidas ofensas pessoais, que sejam feitas calúnias, que sejam feitas injúrias, difamações contra qualquer pessoa que seja um candidato, seja um apoiador daquele candidato. Então foi muito importante esse passo dado pelos próprios candidatos de reconhecer essa conduta como reprovável. E o que o Ministério Público tem a falar sobre isso? A orientação do Ministério Público é para que as pessoas tomem ciência de que o mundo não acaba no dia 6 de outubro. Depois do dia 6 de outubro, nós teremos a continuidade e que vocês podem responder, infelizmente, por crimes ou por outras infrações que vão acompanhar vocês aí para o resto do ano que vem e aqui não vai tudo se encerrar no dia 6. Então, a partir do momento que chegar uma denúncia aqui de alguma infração eleitoral praticada por um apoiador que tenha reflexo no âmbito criminal, vai ser apurado, vai ser investigado e se concluir que houve um crime praticado por essa pessoa vai responder por esse crime. Por isso que antes aqui eu até te avisei, Luan, que quando eu cheguei aqui na comarca de Buritis, eu me deparei com um trâmite de um processo de natureza de injúria, um processo por um crime de injúria praticado por um cidadão, e esse processo está tramitando até hoje. Esse processo se refere às eleições passadas. Então veja como é que são as coisas, O sujeito cometeu um crime em relação às eleições passadas e está até hoje respondendo a esse crime. Então, é uma pena porque, às vezes, a pessoa comete ali um crime naquele calor das emoções, das eleições, que a gente sabe que acontece mesmo, mas que vai acompanhar ele e vai tirar a primariedade dele. A pessoa vai ficar com um registro criminal nas suas costas, o que não é bom para qualquer pessoa que seja um cidadão de bem. E, além dessa questão criminal, isso pode também gerar reflexo como responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? É você ter que pagar danos morais para aquela pessoa que sofreu aquela ofensa. Então, além de poder responder por um crime, pode ser que depois você tenha que pagar um valor aí até exacerbado, a depender do nível da ofensa que você cometeu, para essa pessoa. É importante a gente pontuar, Luan, que aquelas pessoas que são administradores de grupos de Facebook, de WhatsApp, também podem ser responsabilizadas no âmbito civil. Inclusive, há vários julgados já nesse sentido. Então, o moderador do grupo, ele tem uma responsabilidade sobre aquilo que é realizado, sobre aquilo que é jogado no grupo. O moderador do grupo, ele tem que deixar bem claro quais são as posturas aceitáveis dentro daquele grupo. Então, a pessoa que está ali na condição de moderador do grupo e permite essas ofensas, ela depois pode ter um problema. Da mesma forma, aquelas pessoas que, apesar de não terem ali inaugurado essa agressão, essa ofensa, estão compartilhando. Essas pessoas que compartilham ofensas de natureza de injúria, de natureza difamatória ou até de calúnia, elas podem também responder porque parece que tem ali uma anuência dela em relação àquele conteúdo. Quando se fala em injúria, difamação e calúnia, o que é cada coisa dessa, Vamos explicar melhor para os ouvintes. A injúria é aquilo que há um xingamento, vamos dizer assim, para ser bem prático, quando há um xingamento por parte de uma pessoa contra outra. Então, você chamar alguém de ladrão por si só, isso é uma injúria. Ainda que essa pessoa tenha algum problema com a justiça e tal, você não pode sair xingando a pessoa que está ali. É lógico que na época de eleição há uma liberdade de crítica por parte de cidadãos, mas toda liberdade tem limites. Então, a injúria é basicamente isso. A difamação é quando a pessoa atribui fatos desonrosos à honra da pessoa,
mas não chega a ser crime, não chega a ser uma infração penal. Então, falar aqui, vou dar um exemplo aqui, de que fulano trai a esposa, isso é uma difamação, porque é algo que traz uma negatividade para a imagem daquele candidato, daquela pessoa, mas não chega a configurar crime. E nós temos também a calúnia. A calúnia é a atribuição de fato criminoso. E aí é bom a gente fazer também essa observação, que se você tem algum fato criminoso conhecido que ainda não foi apurado, que traga aos órgãos oficiais, aos órgãos competentes, o Ministério Público está aberto para qualquer tipo de denúncia. Agora, essa denúncia tem que ser séria, porque se você faz uma denúncia que não tem seriedade, ou que você sabe que é inverídica, você vai responder por um crime de calúnia também, vai ter problema, tanto na questão criminal quanto na questão civil. Então, é importante as pessoas terem noção disso. Importante também destacá-lo a questão desses, ficou agora famosa a questão dos chips fakes, né? A pessoa se utiliza de um chip fake e acha que não vai ter nenhum problema. Primeiro, que isso aí já configura um outro crime, pode configurar um outro crime, né? Que é a atribuição de falsa identidade a si mesmo. Então, isso por si só já pode configurar um outro crime. E segundo, explicar para aqueles que estão ouvindo aqui a gente se depara com uma criminalidade e a polícia tem a capacidade de investigar, e por mais que esse chip tenha sido registrado em nome de outra pessoa, há meios de saber quem é efetivamente a pessoa que está utilizando aquele chip. Não é o primeiro crime, nem o segundo. Eu tenho conhecimento aqui de vários crimes que ocorreram dessa forma, não no âmbito eleitoral, mas que houve investigação por parte da Polícia Civil e a Polícia Civil conseguiu identificar quem era o efetivo usuário desse chip. Então, não vai achando que é terra sem lei, porque a polícia é capaz, sim, de rastrear a sua identidade e encontrar essas pessoas. Então, é importante as pessoas terem conhecimento disso daí, Luan, porque não vai ficar impune. As coisas vão ser apuradas e vai gerar ali uma responsabilização posteriormente. Então tá aí, informações importantes do promotor de justiça aqui da comarca de Buritis, que também responde pelo município de Formoso, que também tem chegado denúncias do município de Formoso aqui para o senhor, né? A gente está vivendo aí um tempo diferente, cada eleição tem suas novidades e na eleição desse ano a gente tem visto o cometimento de crimes na internet, como a criação de deepfakes, o uso de inteligência artificial com vozes artificiais, e isso tem acontecido, infelizmente, por eleitores dos dois lados, né? Então, esse é o recado, né, do Ministério Público para todos os eleitores de Buritis, que internet não é terra sem lei. E o Ministério Público está atento a tudo que chega aqui e também vai estar presente no dia das eleições, né, doutor? Exatamente, Luan. E eu queria passar essa mensagem de que você, eleitor, tem todo o direito de exercer sua crítica, de debater o processo eleitoral de forma democrática. Isso aqui a gente tem visto também. É bom, importante a gente também apontar isso, que vários eleitores e vários candidatos também têm discutido de forma positiva essa campanha de cada um. Então, há o eleitor que discute as promessas de campanha, as propostas de cada candidato. Isso aí faz parte, isso é positivo, é produtivo. É isso que a gente espera, e não que a gente tenha essas discussões. No dia 6 de outubro, a gente vai estar aqui trabalhando efetivamente, todos nós aqui do Ministério Público, acompanhando, fiscalizando, e qualquer tipo de problema que houver, a gente vai atuar para que tudo ocorra da melhor forma possível. Para finalizar, doutor, para a pessoa de bem, né, ao perceber um cometimento de um crime eleitoral, o que a pessoa pode fazer para contribuir com eleições limpas? Nós temos o canal da Ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais, que você consegue fazer uma denúncia, seja anônima, seja se identificando. Então, eu deixo aqui também o registro do canal do Ministério Público, né? O canal do Ministério Público é mpmg.mp.br, a pessoa pode acessar, vai ter um canal lá de ouvidoria, e aí, acessando esse canal, ela pode registrar uma denúncia. É importante que essa denúncia seja séria. Se essa denúncia não for séria ou não tiver ali elementos mínimos para permitir uma atuação do Ministério Público, ela vai ser indeferida de plano. Mas se houver ali elementos que permitam a atuação do Ministério Público, vai ter a providência por parte do promotor de justiça. Tem um aplicativo Pardal, que aí é do Judiciário, né? É um aplicativo que se volta mais para a questão de irregularidades no âmbito da propaganda eleitoral. E aí esse é o canal adequado para aquelas pessoas que, por exemplo, visualizam ali alguma forma inadequada de uma propaganda irregular que está acontecendo. Aciona esse Pardal que a Justiça Eleitoral vai tomar as providências.